A gente vai falar agora com o João Daronco, que é analista da Suno Research, para entender a repercussão do mercado com essa recuperação judicial de Casas Bahia nesse momento, a reação não só para Casas Bahia, como também o setor de varejo como um todo. Meu querido, antes de mais nada, bom dia para você, bem-vindo aqui, João. Bom dia, Débora. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, João, é de se esperar, quando a gente tem um anúncio de uma recuperação judicial, que a reação do mercado seja realmente da mais pesada, né, possível. Ficou dentro realmente do esperado essa queda? Eu te pergunto isso porque quando a gente teve, por exemplo, fraude de Americanas, né, que veio à tona, dada a situação que temos aí, recuperações judiciais de origens completamente diferentes, Americanas tinha uma fraude por trás. A mão foi mais pesada do mercado para Americanas. Casas Bahia, a sensação que eu tive era que parece que o mercado já vinha esperando que algo poderia ser anunciado. Foi exatamente isso? Acredito que sim, até, Débora, quando a gente faz a comparação do desempenho da ação ao longo do ano inteiro de 2026, a gente vê que a ação ela já vinha caindo algo como 85%, por cento, tá? 80%, próximo disso. No dia do anúncio da recuperação judicial, a gente teve uma queda muito mais forte, mas no final, quando a gente olha o movimento como um todo, o desempenho como um todo, a gente já vinha vendo o mercado precificando esse cenário mais adverso. E uma coisa que penalizou bastante, na minha visão, pelo menos, para além da recuperação judicial, foi uma questão de não haver um plano muito claro sobre como essa recuperação judicial vai ser feita. E isso preocupa muitos investidores, muitos desistem do ativo, acabam por se desfazer das posições e acaba por agravar ainda mais essa queda. Então, eu vejo como um movimento que já vinha acontecendo ao longo do ano e agravando um pouquinho mais por conta dessa questão de não ter um plano muito claro, Débora. A gente teve na outra ponta, João, até mostrei ainda há pouco aqui nas altas e baixas do dia, Magazine Luiza liderou altas ontem, disparou mais de 8%. Há quem defenda que seja realmente uma fatia ali do mercado otimista, de que Magazine Luiza poderia ganhar um pouco mais, né, de share nessa situação de Casas Bahia, mas há quem diga que pode ser só uma correção, né, de preço, dada a situação de que também não houve um aumento expressivo de volume. E precisamos lembrar que também é uma empresa de varejo, varejo como um todo tem sido muito pressionado. Mas o que precisaria acontecer, João, para esse ganho de mercado, né, que é esperado por uma fatia para a Magazine Luiza, se converta realmente em rentabilidade nesse momento e não apenas em mais vendas no setor de margens bastante comprometidas? Eu acredito que o que precisaria mudar drasticamente é a questão macro do Brasil. A gente entra 2027 com uma taxa de juros bem elevada ainda. Cabe ressaltar aqui que há um delay, né, há um atraso entre o período que você começa a cortar os juros e isso é sentido na ponta. Então a gente deve ter pelo menos o primeiro semestre de 2027 um ano bastante difícil, bastante apertado para o consumo brasileiro. E com isso, você tem perspectivas mais difíceis em relação a varejo. Além de que, quando a gente olha o varejo como um todo, a gente tem visto um aumento muito grande da competição, né? Empresas, plataformas online chinesas, por exemplo, entrando no varejo brasileiro, a renda das famílias muito mais comprometida diante do alto endividamento, diante do alto nível de endividamento das famílias, isso faz com que o consumo de alguma maneira sofra. Então, na minha visão, Débora, é uma questão que acaba que foge um pouco da mão das empresas, e um nível agravante adicional é a questão das empresas estarem alavancadas. Se a gente volta a 7, 8 anos atrás, a gente via as mesmas empresas em uma situação estrutural de capital muito diferente do que a gente vê hoje, e uma taxa de juros muito diferente do que a gente vê hoje. Então, quando você junta, combina os fatores macro e também micro das empresas, você vê que o varejo como um todo está sofrendo e acaba que, na minha visão, novamente, não é uma solução fácil. Então, não é óbvio que a Magazine Luiza vai conseguir surfar esse gap, esse vazio deixado pelas Casas Bahia. A gente também teve ontem, né, ações de bancos recuando bastante, embora as exposições, obviamente, né, diretas sejam diferentes entre as instituições. O maior risco está nesse momento, João, nas perdas com Casas Bahia ou realmente numa revisão mais ampla dos modelos de crédito para esse setor? Porque, assim, sabemos que existe uma dependência desse setor de crédito para que continue suas operações, é um modelo antigo, né, do setor. Esse impacto ontem no setor bancário pode ser essa desconfiança do investidor em relação a esse modelo? Eu acredito que pode ter um pouco disso sim.
quando a gente pega a parte de crediários, cresceu muito no Brasil nos últimos anos e também, junto disso, a gente tem visto o crescimento do endividamento das famílias, né? Os bancos, quando a gente olha os resultados deles, a gente tem visto também um aumento da inadimplência em pessoas físicas e o varejo acaba por estar muito exposto ao segmento de pessoas físicas e há uma certa correlação nisso. Investidores ficam mais receosos, né? E sempre quando a gente tem uma recuperação judicial em um setor tão importante da economia, começa a se ter a perspectiva de ter outras recuperações judiciais em tons menores, né? De empresas de um porte menor. Então, acredito que sim, o mercado mais receoso, mais preocupado com questões relacionadas a crédito no Brasil, e aí olhando não só 2026, mas para 2027, acredito que a correção dos bancos possa ter sim correlação com isso de alguma maneira, Débora. João, como eu mencionei agora há pouco, né, a gente tem, desde Americanas, a gente teve ali uma sequência, né, de companhias do setor de varejo anunciando recuperação judicial, enfim. Agora, Casas Bahia, tudo bem que são situações, como já mencionei, diferentes, né? Americanas e Casas Bahia chegam à justiça por caminhos diferentes. Mas os dois episódios mexem muito com a confiança nas informações divulgadas pelas companhias, com a confiança dos investidores. O mercado deveria impor, na tua visão agora, um desconto maior estrutural em relação à governança, principalmente para as varejistas mais alavancadas? Eu acredito que o mercado sempre deveria ter colocado esse desconto maior, né? E não só para varejistas, mas como um todo. Quando o investidor ele acaba por se tornar acionista de uma empresa, nada mais é do que ele se tornando sócio daquela empresa e sócio dos outros sócios, principalmente do controlador. Então, uma das primeiras perguntas que tem que ser feita para tomar essa decisão é: quem que é o meu sócio? E com quem que eu estou me tornando sócio? Com quem que eu estou entrando nessa sociedade? Eu acredito, Débora, fortemente, tá, que a gestão é um dos indicadores fundamentais para a tomada de decisão se vale ou não a pena investir na empresa. E muitas vezes, em alguns momentos de euforia, o mercado acaba por deixar isso de lado, deixa isso como secundário, terciário, etc. E em momentos como esse que a gente tem vivido, não só esse, mas no histórico recente, a gente traz à tona novamente essa questão relacionada à importância da governança, porque no final do dia é quem toma a decisão dentro da companhia, é quem dita os rumos dentro da própria empresa. Então, sim, na minha visão, governança deveria ser o ponto principal analisado não só para varejo, novamente, para todos os setores da bolsa, e isso faria com que muitos investidores acabassem por diminuir muito o número de erros nos investimentos, Débora. João, só para a gente fechar aqui o nosso papo, uma das, né, justificativas, inclusive, da Casas Bahia foi em relação realmente a juros, a questão do custo do crédito, enfim. O Banco Central, mesmo que avance com mais algum corte nesse ano, o patamar ainda é muito restritivo da taxa básica de juros e deve permanecer assim em 2 dígitos pelos próximos anos. Qual que vai ser a realidade, então, do setor de varejo? Porque se já temos uma sequência de companhias pedindo recuperação judicial, né, desde o caso Americanas, e os juros têm sido um dos fatores apontados, o que esperar para esse setor? Sim, é um setor muito delicado, né? Porque ele tem uma dependência muito grande estruturalmente da macroeconomia, do macro Brasil. E também quando a gente olha o micro do setor, a gente vê que ele não tem grandes barreiras de entrada para que as empresas conseguissem se consolidar com alto nível de rentabilidade. Então você tem, de um lado, dependente altamente do macro, e outro, o micro da empresa também é bastante delicado. Se você junta esses dois fatores com o endividamento mais alto das empresas, e as empresas estão mais alavancadas, sim, é receita para que qualquer coisa fora do contexto ou qualquer coisa fora do esperado possa quebrar a empresa, né? Então, na minha visão, é um setor que deve passar por uma dificuldade bastante grande. Ainda que eu pontuo uma questão, Débora. Quando a gente olha o Grupo Casas Bahia, ele tinha uma dependência muito grande de lojas físicas e carregava uma despesa muito grande por conta disso. O e-commerce, ele e o comércio como um todo, né, o varejo como um todo, ele mudou muito ao longo dos últimos anos. E o Grupo Casas Bahia continuou a carregar essa estrutura muito pesada. Então,
além de todos esses fatores que eu mencionei, macro, o micro do setor, endividamento, também tem uma questão que o grupo ele demorou para pivotar para o modelo de negócio mais leve. E isso fez com que as despesas que o grupo carregasse fossem muito altas e ficasse difícil conseguir segurar todos esses pratos, né? Ainda que a gente até viu alguns reajustes no meio do caminho. Então, assim, Débora, um momento bastante difícil, tá? É um setor muito delicado de investir. Na minha visão, novamente, eu acho que a gente está muito longe desse ciclo mais difícil terminar. Os investidores vão ter que ter bastante cautela para escolher seus ativos. É isso, João Daronco, analista da Suno Research. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Bom restinho de semana aí para você. Até uma próxima. Até uma próxima.